Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço e as nossas melhores vibrações de saúde e paz a você e toda a sua família. No programa da semana passada, nós estávamos aqui comentando a respeito de uma mensagem de Dona Luísa Xavier, irmã de Chico Xavier. Mensagem que está inserida neste livro, Depois da Travessia. Um livro muito interessante, um livro publicado após a desencarnação de Chico, de espíritos diversos. Um livro que foi organizado pelo Geraldinho e pela Dona Wanda Amorim Joviano, filha do Dr. Rômulo Joviano, ex-patrão de Chico na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo. Este livro ele foi editado numa parceria pelo Vinha de Luz Editorial, e a editora Didier de Votuporanga. E nós estávamos falando na semana passada, né, a respeito de uma mensagem. Dona Luísa desencarnou em maio de 1985. E nós estávamos falando a respeito de uma mensagem que ela enviou à filha, a Lúcia, que estava presente lá no Grupo Espírita da Prece. Nós também estávamos lá, acompanhamos tudo. Uma mensagem que ela enviou em outubro de 1985, falando a respeito de detalhes de seu desenlace. Ela já havia escrito antes algumas mensagens mais curtas, mas nesta mensagem ela é mais explicativa, ela detalha mais vamos dizer, o que aconteceu logo após o seu desenlace. Você deve ter acompanhado o programa da semana passada. Se não acompanhou, busque aí nos arquivos da TV, aí no Mundo Maior, para você ter uma ideia melhor. Porque Dona Luísa conta aqui que ela foi conduzida, depois de alguns dias, depois de uma semana aproximadamente, ela foi conduzida a uma organização católica no mundo espiritual. E nós vamos continuar aqui com a mensagem que é muito esclarecedora. Ela disse aqui: os detalhes são muitos e não devo alongar-me demais. Vinha saber, porém, que me achava numa organização católica para os reajustes de minhas forças. Indaguei de minha mãe, Dona Maria João de Deus a estava acompanhando, o porquê de minha localização ali, ao que ela me disse que, embora muito relacionada com os espíritas cristãos, eu não dispunha de meios para me adaptar a uma instituição dessa natureza, de vez que me habituara ao terço para as minhas preces, e que ali encontraria muitas criaturas amigas que comigo compartilhariam os assuntos predominantemente católicos. Vejamos como não existe violência alguma, não é? A vida não nos impõe qualquer espécie de violência. Tudo deve acontecer com naturalidade. Agora, claro, nós estamos nos referindo a Dona Luísa Xavier, uma senhora que viveu muitas décadas, desencarnou idosa, que toda a vida se dedicou muito à família, que foi muito reta, muito honesta, que sempre trabalhou muito, que cuidou de seus irmãos. Quando ficaram órfãos, não é? Ficaram órfãos de mãe, porque Dona Maria João de Deus desencarnou muito cedo, não é? Estamos nos referindo a uma senhora que toda a vida foi muito crente em Deus, muito católica, firme em suas orações, em suas convicções, embora respeitando profundamente
todas as crenças religiosas, né? Agora, a Dona Maria João de Deus diz para ela aqui, olha, você aqui, Luísa, você se habituou ao terço para as suas preces. Aqui você vai encontrar muitas criaturas amigas que com você vão compartilhar os assuntos, predominantemente católicos. Aí ela prossegue, que isso seria uma posição transitória, até que eu me dispusesse a estudar e a pensar nos problemas da vida e dos destinos espirituais sob outro prisma. Sob outro prisma. Tudo aceitei sem qualquer reclamação, mas o meu espírito, que voltara à sensibilidade infantil, derramava lágrimas e aflições incessantemente. Minha mãe me esclareceu que não me seria possível receber visitas enquanto não me modificasse para melhor. E não opus qualquer resistência, porque a ideia da morte não me entrava com simpatia na cabeça. Ela ainda não estava satisfeita, ela estava contrariada, porque tinha deixado tudo, né? As suas afeições, deixado as coisas, né? Depois de alguns dias, José veio, quer dizer, José Xavier, irmão de Chico. Depois de alguns dias, José veio comunicar-me que certa amiga, além de você mesma, me aguardava a cooperação possível. Dessa vez, foi ele quem me conduziu ao veículo, que tentei descrever e deu ao piloto um endereço. Olha que uma amiga estava precisando dela. José Xavier, irmão de Luísa, foi até ela e disse assim, olha, Luísa, tem uma amiga que está precisando de você. Você já está em condições de auxiliar essa amiga. Você vai naquele veículo que a trouxe, não é? E deu ao piloto o endereço, né? Aquela estranha máquina deslizou em terra, olha aqui no mundo espiritual, aquela estranha máquina deslizou em terra, no mundo espiritual. Deslizou em terra e em seguida voou com grande velocidade. À medida que descíamos do ar para o chão terrestre, comecei a sentir necessidade de apoio. As antigas doenças como que me retornavam. À medida que se aproximava da terra, olha que coisa, né? Ela se sentia outra vez ligada à terra, ou quase outra vez ligada ao corpo, né? José, prestimoso, apresentou-me a bengala, explicando que não se esquecera de trazer a minha escora. O carro percorreu pequena distância e reconheci Matozinhos. Matozinhos é uma cidade pequena, quase a 7 quilômetros distante de Pedro Leopoldo. Perto de Pedro Leopoldo, Matozinhos, né? Foram para lá que se dirigiram. Quanto mais perto de certa casa, mais o meu coração me disparava no peito. Vejamos, ela foi em socorro a alguém, ali em Matozinhos. Depois da parada, entramos, José e eu, na residência. Fui encontrar a nossa Ermelita nos últimos instantes do corpo. Uma amiga dela, Ermelita, que estava desencarnando. E que Maria João de Deus falou com ela, olha, você vai lá socorrer a Ermelita, você é amiga. Ah, Lúcia, você consegue imaginar a minha emoção? No aposento em que os filhos choravam discretamente, a nossa amiga pensava em mim, como se eu valesse alguma coisa para lhe ser útil. Ela me pareceu em luta para desagarrar-se do corpo que a libertava e chorei por ela e por mim mesma. Pode você calcular o que seja a dor das mães compelidas a deixar os filhos num adeus que não se sabe determinar? Gente,
as mães também sofrem quando deixam os filhos na terra, né? As mães, os pais, os familiares, enfim. Também essa separação, ela não é agradável para ninguém, pelo menos no começo, né? Aí ela prossegue. À pequena distância de nossa amiga estava João, o esposo que a sustentava. E não longe, num círculo de orações, vi ali o pai, que conheci com o nome de Juca Folheiro, e a querida mãe Ritinha, com Ursinha, Maria e outros irmãos que, ao lado de familiares do João, irmanavam-se endereçando-lhe forças para se liberar do corpo já imóvel. Quer dizer, a turma desencarnada estava ali para prestar socorro à Ermelita. Que podia eu fazer, se não orar e chorar com aquela que sempre nos fora irmã pelo coração? Aproveitei o giro em que nos achávamos e pedi uma rápida vistoria em Pedro Leopoldo. Ela pediu, olha, já que estamos tão próximos, seria possível passarmos em Pedro Leopoldo? Embora ainda estivesse escorada numa bengala. Cheguei pela primeira vez depois de minha saída e pude abraçar você e Sarita, Luizinha, Caio e Sérgio, tendo ido ver Pingo e os nossos. Ou, quer dizer, a filha, os netos, os bisnetos. Ao aproximar-me da mesa de refeições, notei que Oscar, o esposo dela, de Lúcia, né? Esposo de Lúcia. Notei que Oscar despertara e saía do aposento. Embora o meu esforço para não ser vista, ele me viu ligeiramente, sem conseguir ocultar a própria surpresa. Vejamos, o esposo de Lúcia, Oscar, percebeu o espírito de Dona Luísa dentro de casa. Ligeiramente, o vulto de Dona Luísa, como acontece às vezes com muita gente, que percebe em casa o vulto de um familiar desencarnado, não é? Rapidamente ali parece que a vidência funciona, não é? E, percebi fulano, Beltrano. E ela prossegue, minhas lágrimas naquele retorno breve me ensopavam o rosto e nunca imaginei que se pudesse chorar tanto num corpo que não era o mesmo que se usa na experiência física. Chorava no seu corpo espiritual. Pensei, porém, na dor de Ermelita, num terrível esforço para ficar, e de certo modo reconfortei-me, porque eu não era a única mãe a sofrer com a intromissão da morte. Aí ela pensou, não, eu não sou a única. Eu não sou a única que sofre. Todas as mães que partem deixando os filhos, têm saudade, sentem falta. Nos tempos últimos, aprendi a concentrar os meus próprios pensamentos na ânsia de estar em casa e recebi o prêmio de ir até lá, nas asas mágicas do pensamento, por enquanto todas as vezes que assim o desejasse. Quer dizer, ela aprendeu, não é? Ela aprendeu nos tempos últimos, não é? A volitar, não é? A usar o pensamento para estar em casa, nas asas mágicas do pensamento. É assim que não estou dependente de veículo algum. Ela já não dependia mais de veículo algum. E tenho podido acompanhar o nosso querido Sérgio na prova que lhe fere o coração. Sérgio, se você estiver me ouvindo, peça a Deus coragem e compreensão. Interessante esse veículo, Dr. Inácio Ferreira, em suas obras, dá um nome a ele, né? É o Aerocar. Não é? Aerocar, quer dizer, um carro que voa, né? Que agora está se tornando realidade na Terra, não é? Os carros voadores, talvez dentro de mais uma década, dentro de 3 lustros ou 4 lustros, 15, 20 anos, não é? Nós vamos ter aí um trânsito aéreo muito intenso, não é? Com esses carros voadores, né? Aí
a dona Luísa, quase encerrando a mensagem, diz assim: querida Lúcia, não posso alongar-me, preciso terminar, mas preciso que você diga a Célia e a Cleusa que o passeio em companhia de Cândida foi o primeiro que fiz depois de minha permanência aqui. Mas desejo que ambas saibam que o nosso banho foi uma frustração. Aqui tem uma nota da editora dizendo o seguinte: Cândida, como já mencionada em mensagem anterior, era a mãe de Célia e Cleusa. Foi casada com o farmacêutico José Martins de Pedro Leopoldo. A família era muito amiga dos Xavier. Interessante aqui, dizendo: as águas não nos alcançaram o corpo espiritual. Foi inútil o nosso desejo de sonhar com um banho idêntico aos nossos. A água no mundo físico é composta de matéria pesada, que passa por nosso corpo espiritual sem atingir-nos. Cândida e eu tivemos de contentar a nós mesmas com um banho medicamentoso de vapores controlados, de que ainda necessitamos na instituição em que nos achamos. Ela estava numa instituição católica, não é? No mundo espiritual, e dizendo que lá também tem banho, né? Com um banho medicamentoso de vapores controlados, de que ainda necessitamos na instituição em que nos achamos. E ela encerra dizendo: peço a você, querida Lúcia, dizer a Helena, a nossa Helena do Luciano, para que não se magoe por não lhe haver escrito o nome em minhas notícias. Interessante, né? Às vezes a gente quer que os espíritos se comuniquem e citem todos os nomes, digam todos os nomes de todos os familiares, de todos os amigos. Se citam os nomes dos filhos, queremos que citem também os nomes dos netos, dos sobrinhos, às vezes dos bisnetos, não é? O que seria quase que impossível citar todos os nomes, não é? Aqui ela pede desculpas. Olha, peça a Helena que não se magoe por não lhe haver escrito o nome em minhas notícias. Acontece que, falando em Luciano e Pingo, senti que me reportava ao mesmo tempo a ela e ao Neri. Você note como é difícil tocar as teclas da memória depois da desencarnação. Escrever lembrando ocorrências e pessoas parece com o ato de fazer música na pauta. É preciso ter nota por nota nas recordações imediatas. Aqui ela dá uma explicação interessante, não é? Escrever lembrando ocorrências e pessoas parece com o ato de fazer música na pauta. É preciso ter nota por nota nas recordações imediatas. E ela encerra aqui: envio muitos beijos à nossa Tuquinha e agradeço a ela por continuar em nosso dormitório, como agradeço por seus cuidados, mantendo o nosso refúgio doméstico nos lugares de sempre. Muito grata por haver você conservado as minhas rosas artificiais, que nos guardam tantos pensamentos e orações de paz e esperança. Lembranças carinhosas ao nosso Caio, a Nilza e ao Sérgio. Prometo fazer o que eu puder para que ele encontre o emprego necessário. Estou vendo a nossa Ana Carmela e peço a você dizer-lhe que o nosso Cláudio receberá o amparo do alto. Ela e o nosso amigo Orvânio não podem desanimar. Meus pensamentos de amor para Pingo e Luciano, com muito carinho a todos os netos. Vejamos, é uma carta. É uma carta como alguém escreve na terra para um amigo à distância, não é? As cartas, chamadas cartas de consolação, são cartas, às vezes cartas-bilhetes, às vezes bilhetes, às vezes recados curtos, às vezes recados breves. Os espíritos se manifestam como podem, como conseguem,
de acordo com as possibilidades do médium na hora, naquele momento. Às vezes, o médium é um médium também limitado. Nessas cartas que vêm do além, nós precisamos também levar em consideração as limitações do instrumento mediúnico. As limitações do instrumento mediúnico, as limitações do espírito que está escrevendo. Às vezes, o espírito que está escrevendo, ele também não está assim, tão lúcido, para escrever tudo o que nós desejamos que ele escreva. Às vezes, ele não está tão lúcido. Às vezes, em contato com o médium, ele perde parte de sua lucidez. E às vezes, ele quer escrever muito, mas o tempo é curto. Por exemplo, em uma reunião mediúnica, em uma reunião de psicografia, como a que tínhamos lá no Chico, e temos hoje também, né? Tínhamos aqui no Lar Espírita Pedro e Paulo, agora estamos lá na Casa Espírita Bittencourt Sampaio, não é? Por conta da pandemia, não é? Numa reunião mediúnica em que os espíritos se manifestam, o tempo é curto. Temos lá 60 minutos, ou 90 minutos, ou no máximo 120 minutos, para que 7, 8, 9 espíritos escrevam. Não é? Quer dizer, cada espírito acaba tendo lá 10, 15 minutos para escrever o que pode, o que consegue, o que o médium consegue filtrar. Nós, às vezes, somos muito inclementes no julgamento, nós encarnados, não é? Recebemos a mensagem e falamos que a mensagem foi muito breve, foi muito curta, que o espírito não tocou em tal assunto, ou no outro assunto, que ele não falou nisso, ou não falou naquilo. Nós não podemos, nós que somos, que procuramos esse contato com o mundo espiritual, não podemos exigir de um médium comum, que tenha as condições que Chico Xavier, por exemplo, tinha. Não é? Chico Xavier, um médium excepcional, não é? Um médium excepcional, um médium singular, não é? Um médium singular único, não é? Um médium com muitas condições, não é? E com muito exercício, e com muito treino, e com uma vivência que muitos médiuns não têm. Às vezes não têm o estudo, não têm conhecimento, não têm aquela capacidade mesmo. É falta, às vezes, de capacidade mediúnica. Então, os espíritos, no máximo, eles conseguem dar um alô, não é? Escrever algumas poucas páginas. E Dona Luísa Xavier aqui encerra. Olha, lembranças ao nosso Oscar. E para você, querida Lúcia, entranhado nesta folha de papel, fica todo o coração de sua mãe. Sempre a sua Luísa Xavier. E temos aqui depois muitas outras mensagens de Dona Luísa. Ela volta a escrever depois em dezembro do mesmo ano, para a família. Depois ela continua escrevendo para a família. São mensagens muito bonitas. Em 86, em março de 86, ela continua escrevendo. Está aqui neste livro, Depois da Travessia. Muita paz e até o nosso próximo encontro.